Bora, peixes! Tô no meio aqui da madrugada. A lua tava entrando aqui pela janela, batendo aqui no meu chakra coronário, me despertou. Eu falei, vamos abrir uma leitura, porque essa noite a gente vai ter aí o eclipse de lua cheia, que vai ser uma força, uma energia fortíssima. Lua cheia em Virgem, que é o signo oposto de peixes, então é a hora, né, que vai estar luz e sombra frente a frente, com toda essa energia do eclipse, vai estar muito potente, muito forte. Então eu falei, vamos abrir uma leiturinha de tarô pra gente sentir aí como é que vai estar as energias a partir de agora até o final dessa temporada de Sol em Peixes, que já é na semana que vem. Então é papo, aqui no escurinho mesmo, para também não botar um monte de luz para despertar demais. Espero que vocês estejam me ouvindo, que eu também não vou falar muito alto. E vamos lá, peixes. Peixes, sem mais delongas. Já pulou uma carta aqui enquanto tava embaralhando. Isso é presente de aniversário? Vou botar uma luz aqui pra vocês verem. A velhinha, a velhinha. 10 de ouros. Já pulou aqui assim, falando, meu bem. Abundância, abundância. Oh, delícia. Já abri a mesa com energia assim, você já fica em outra vibe, outra vibe. Tentar fazer uma leitura mais rapidinha hoje, hein? Nem sei porque que eu deixei o celular na vertical. Vamos lá. Por outra carta aqui. Princesa de Espadas. Que nesse deck é como se fosse o Pajem de Espadas, né? Que significa notícia, que pode ter uma notícia chegando, ou uma ideia chegando, mas normalmente ele fala de notícia, né? De alguma coisa com... pode ser uma comunicação, alguém entrando em contato com você para te dar uns parabéns, para te trazer uma notícia boa, enfim, notícias chegando. Por mais uma. 7 de copas. 7 de copas é uma carta que fala de escolhas. Então pode ser que essa notícia que vai chegar para você vai te botar diante de uma escolha. Vamos saber um pouquinho mais aí dessa escolha? Ou que pode ser que chegue mais de uma notícia, mais de uma proposta, e diante dessas notícias você vai ter que fazer uma escolha. Não quer falar mais não? Esse deck é grande. Dói a mãozinha para embaralhar. É um tarô que eu adoro, que é dos druidas e dos wiccas, que é do povo celta. Achando que ele quer deixar esse mistério dessa escolha no ar, não quer falar muito bem, muito mais o que vai ter que escolher, não. É tipo, ó, follow your intuition. Oh, pulou. Carta da Temperança. Que aqui tem esse nome Deferiut, que é como se fosse uma deusa que ela tá aqui fazendo uma poção. Tá vendo? Ela tá com um caldeirão, colocando um líquido, e lá atrás tem uma pirâmide com arco-íris. Então, essa carta da temperança, né, ela tá nesse processo aí de temperar, então pode estar falando
que a partir de você conseguir equilibrar o seu interno, equilibrar suas emoções, equilibrar suas vontades, os seus desejos, a partir desse equilíbrio, né, você vai encontrar um caminho de 10 de ouros, né, um caminho de abundância, que é aquele arco-íris que tá ali atrás. Então, como essa temperança nesse tarô, ela me lembra muito o mago também. Então, é como se ela estivesse alquimizando, né? Se alquimizando para estar pronta para esse processo, para essa abundância, para essa nova fase. Mais uma. Esse tarô, ele fala das cartas invertidas também. E pulou o 3 de espadas invertido. Isso é um bom sinal. Aqui o 3 de espadas. Vou botar ele normal para vocês verem como ele caiu aqui para mim. Invertido. Então, né, o 3 de espadas, ele fala de dor, principalmente do coração. Então, quando você se sentiu traído, desapontado, decepcionado, passou por alguma ilusão, se sentiu enganado de alguma forma, enfim, coração partido, né? E como ele tá invertido, é como se agora essa escolha, né, essa oportunidade que vai chegar para você, essa comunicação, esse convite é para você entrar numa era que você não mais vai passar por esse coração partido. É como se esse coração partido tivesse ficado no seu passado. Essa etapa que você vai entrar agora, né, essa escolha que vai ser feita a partir de uma fase sua equilibrada, deixa eu botar aqui de novo, né? Uma fase sua equilibrada, né? Então essa escolha vai partir de um lugar seu equilibrado, de um lugar seu consciente, né? Então essa escolha vai te levar por um caminho de não mais corações partidos, né? Agora finalmente você vai conseguir viver um período de coração pleno, né? Coração quentinho, coração amado, confortado, do tipo, agora eu tô no caminho certo, agora eu tô vivendo essa prosperidade, esse amor, essa realização no meu campo pessoal, profissional, familiar. Só coisa boa. Pulou aqui mais duas. Veio a Rainha de Espadas. Que a Rainha de Espadas também é uma rainha muito racional, né? Ela age com a racionalidade. E ela também é uma rainha que fala, né, de ideias, de pensamentos. Então você, provavelmente, essa escolha, essa decisão, esse caminho você vai estar usando muito o seu racional, não vai ser mais aquele impulso emotivo. Por mais que tenha sua intuição incluída no meio, você tá indo para um lugar de racionalidade, do tipo, eu sei, eu estou certa dessa decisão, foi uma decisão pensada, né? Não foi uma coisa, um impulso repentino. Então, assim, já é um caso pensado, já é uma ideia que está sendo maturada há um tempo, que já está sendo estudada há um tempo. Então, não é uma coisa que veio do nada, do além. E a Rainha de Espadas, ela também traz essa ideia de estudos, então você pode estar indo para uma temporada de novos estudos, novos projetos e de colocar isso na prática, né? De colocar isso no papel, de colocar as ideias em movimento, né? Não ficar só ali no campo etéreo, quando a gente só fica imaginando. Então agora ela tá botando isso em movimento, né? E a Rainha de Espadas é a rainha visionária, então assim, ela tem o dom da clarividência.
Então ela já conseguiu ver lá no passado que esse momento agora ia chegar. Ela tem essa visão de longo alcance, esse olhar da águia, né? Ela é a visionária, ela é a rainha visionária. Então, você tá chegando agora numa fase que tudo que tá chegando para você são coisas que você já tinha envisionado, você já tinha visto, né? Você já tinha enxergado essa possibilidade, você já tinha enxergado essa opção, você já tinha enxergado essa oportunidade, né? Envisionado isso, visto isso, ou sonhado, ou a sua intuição, né? Porque a gente pode ou sonhar na hora que a gente vai dormir, ou a gente pode sonhar acordado. É como se uma parte do nosso cérebro desligasse para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos transportasse para a dimensão dos sonhos, que eles chamam de daydreaming, que é sonhar durante o dia, sonhar acordado. Então, foi sonhos que você teve não só dormindo, então assim, sonhei acordado, sonhei consciente com aquilo, são os meus sonhos conscientes, né? Porque no sonho, quando a gente está dormindo, a gente está sonhando, é o nosso inconsciente que está trazendo aquelas mensagens e aqueles sonhos. Agora, quando a gente está acordado, é aquela mensagem do nosso consciente. Então, assim, é uma visão que eu consegui enxergar não só do meu terceiro olho, mas assim, com todos os meus sentidos despertos para aquilo. E a partir do momento que eu vi aquilo, eu foquei naquilo, que é o olhar da águia, a visão a longo alcance. Então, ela conseguiu ter essa perspectiva mais elevada de ver onde ela podia chegar e falar, não, eu sei que em algum momento eu vou chegar lá. E mirou nisso, né? E viu isso, enxergou isso, né? São os visionários, igual eu acho que um exemplo incrível de visionários aqui entre nós são as pessoas que construíram os trilhos de trem antes dos trens serem inventados, porque eles sabiam que em algum momento ia ter um trem para passar naquele trilho. Então não foi que primeiro foi inventado o trem e depois o trilho para o trem passar, foi ao contrário. Primeiro foi criado o trilho, construído o trilho, porque ele sabia que no futuro ia chegar o trem para passar por aquele trilho. Então teve aquela visão de que como eu vou ter um trem, se eu já puder adiantar o trem na hora que estiver pronto, ele já vai ter o trilho para passar. Então essa é a característica do visionário. E saiu aqui invertido o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta que fala de velocidade, então são notícias chegando muito rápidas. E ele invertido, para mim, quer dizer que essas notícias talvez tenham demorado, essas notícias, oportunidades, ou essa concretização das visões tenham demorado um pouco mais do que eu imaginado, né? Que tenham tido empecilhos no caminho. Mas, deixa eu mostrar essa carta aqui para vocês de perto. Mas o movimento tá acontecendo, né? Às vezes não tão rápido quanto a gente gostaria, porque às vezes a gente tem uma visão e gostaria que aquilo fosse colocado em prática ou realizado numa certa velocidade, mas a gente tem que entender também que o universo opera num outro tempo, né? Enquanto a gente está muito conectada a esse tempo, que é chamado tempo Cronos, né? Que é o tempo do relógio, é esse calendário de 7 dias na semana, de 30 a 31 dias no mês, né? Que aí a gente junta também com o calendário gregoriano, que é esse calendário de 365 dias, né? Então, assim, nós hoje humanos operamos, né? A nossa máquina, o nosso relógio é nesse tempo Cronos. Só que existe o tempo Kairos, né? Que o tempo Kairos, ele é um outro tempo. Se vocês quiserem, né, pesquisar esse termo aí no Google, tempo Cronos, tempo Kairos, vocês vão ver que o tempo Kairos, ele é como se ele estivesse operando num ritmo mais
da natureza, que é igual a gente tem o calendário gregoriano e o calendário maia, que, por exemplo, segue as fases da lua, que é o calendário lunar, né? Então, assim, cada mês, cada ciclo tem aproximadamente 28 dias. Então, ao invés de ser 12 meses, são 13 luas, né? Então, assim, são 13 lunações. Então, a contagem é um pouco diferente. E o tempo Kairos, ele fala isso. Ele é um tempo mais orgânico, mais natural, menos milimétrico no sentido, porque é óbvio que se a gente está falando de natureza, existe uma geometria, existe uma matemática, porque a geometria sagrada, ela vem da natureza, né? A matemática, se a gente pegar a natureza, você vai ver vários padrões matemáticos. Mas o tempo Kairos, ele segue ele não tem esse... Porque até padrão também, se a gente for pegar, a gente vai achar um padrão nele também, né? Então, como que eu vou explicar a diferença de um para o outro? Bom, são tempos diferentes. É isso. São tempos diferentes. Então, às vezes a gente está muito acostumado nesse tempo do relógio. Tem que estar tal hora, tal dia, programei esse horário, né? Porque é assim que a máquina da sociedade tem o seu tempo de funcionar, né? O horário de pegar o voo. Se você não tá lá nesse horário, você vai perder o voo. Se você não tiver lá esse horário para pegar o trem, você vai perder o trem. Então foram inventados esses tempos para poder organizar melhor a nossa estrutura como sociedade. Mas a gente, antes de começar essa era industrial, né? A gente, como humanidade, a gente seguia mais esse tempo Kairos, que a gente vai acompanhando, né? Então, assim, cada dia o sol se põe num horário, cada dia o sol nasce num horário, cada dia a lua nasce num horário e se põe no outro horário. Então, esse é o tempo Kairos, é o tempo da natureza. Então, ele é orgânico, cada dia ele tem um fluxo. Cada dia ele tem um movimento, é como as marés, né, do oceano. Não tem como a gente premeditar. A gente consegue fazer um cálculo, né? Mas assim, tem muitos imprevistos, tá? Não quero me alongar muito nisso, porque eu falei que hoje eu ia fazer uma leitura curta, tá? Vamos ver aqui no fundo do deck. A torre. A torre. A torre é a energia que está sendo muito associada à energia do eclipse de hoje, né? A torre, como nesse desenho aqui, tem uma torre aqui em cima de um penhasco e tem um raio batendo lá em cima dela e destruindo ela. Então, a torre, ela traz exatamente essa energia de quando há uma quebra de estrutura, uma quebra de padrão, uma quebra de consciência, de pensamento. Então, sempre quando nós, pessoas, ou humanidade, ou, né, pode ser energia pessoal ou geral, estão passando por um processo de transformação, normalmente há uma torre que precede esse processo de transformação, que faz a gente romper com aquilo que já não nos pertence mais, né? Então a gente volta para aquele negócio de soltar a pele. Então a gente rompe com aquilo que não nos serve mais para dar espaço para um novo. E se nós não temos a capacidade de ou a força ou a determinação de romper com aquilo que não nos serve mais, muitas vezes tem uma intervenção divina. E essa intervenção divina faz que essas estruturas se rompam. É por bem ou por mal. É tipo, você vai finalizar aquele relacionamento que tá te fazendo muito mal? Ah, eu não consigo sair desse relacionamento. Aí acontece um negócio que voltei, gente, tá vendo? Acabei de passar por uma torre.
falando nela, ela aconteceu. O meu celular simplesmente acabou a memória. E aí interrompeu o vídeo porque não tinha mais memória para continuar gravando o vídeo. E era exatamente 3h30 da manhã, 0330. O que isso quer dizer? Ai. Então, essa torre veio falar exatamente isso. Falou, ó, você não limpou as memórias antigas do seu celular que tá ocupando a memória? Então eu vou parar o seu vídeo no meio para você agora na marra ter que sair apagando tudo. Então esse é um exemplo básico de uma torre, né? Então a torre, ela fala de relacionamentos, né? Então assim, o relacionamento que você tá precisando finalizar, ou pode ser um trabalho que já não tá te fazendo bem, ou um lugar que não tá te fazendo bem, ou um grupo que não tá legal, ou pode ser que tudo isso na sua vida esteja bem, mas você ainda tá com algum pensamento que não tá te deixando evoluir ou progredir, né? Então, assim, algum pensamento ainda enraizado, ou de algum trauma, ou de alguma escassez, algum apego a alguma coisa, enfim, alguma coisa negativa. Então, normalmente a torre, ela vem para dar essa chacoalhada, né? Que é igual, às vezes, em muitas construções, você não tem que demolir tudo para construir do zero, falando, ó, essas paredes já estão tudo caindo aos pedaços, não vai dar para reformar mais, não tem o que fazer, vamos demolir tudo para abrir espaço para construir um novo. Então a torre, ela fala disso, né? Então ela faz aquela quebra geral mesmo daquilo que você achava que estava estruturado, mas na verdade era tudo parede oca, né? Porque se a torre, ela foi destruída, né? Se ela ruiu, é porque ela não estava sólida o suficiente, né? Ela não estava estruturada o suficiente. Então, se ela ruiu, meu bem, deixa aí, que dali vai, né? Vai ser construída uma nova casa, uma nova fundação, uma nova estrutura, e essa estrutura com certeza vai ser muito melhor para você, certo? Agora vamos finalizar aqui essa leitura com oráculo dos anjos e ancestrais. Babado. E a energia desse eclipse, ela tá trazendo isso. Então, como é um eclipse que tá falando de profundas transformações, porque a gente ainda tá com o sol em peixes, com a sombra em virgem, então assim, que é esse lado perfeccionista, analítico, então crítico. Então, assim, o que é que você está se criticando tanto? O que é que você está se cobrando tanto? O que é que você está querendo ser muito perfeito e isso está fazendo você não sair do lugar? Porque a sombra está em virgem, né? Não é a luz que está em virgem. E a luz em peixes é ainda aquela energia do sonhador, da intuição, da espiritualidade, né? Então, assim, a se entregar ao fluxo da vida, a deixar fluir, a não estar tão rígido, a estar mais mutável, né? Deixando entrar no tempo Kairos, né? No fluxo das coisas, no fluxo natural das coisas, né? Não querendo forçar, programar, ficar muito pragmático, não tem que ser desse jeito, nesse tempo, nessa hora, né? Então, um pouco mais de leveza. Porque para fluir a gente tem que soltar o controle total. E isso pro virgem é muito difícil. Porque o virgem, ele gosta desse controle, dessa coisa milimetricamente organizada, perfeita, tudo no seu lugar. E às vezes a perfeição, ela é um ponto de vista. O que para um é perfeito, para o outro é imperfeito, o que para o outro é imperfeito, para um é perfeito. Então assim, é um ponto de vista muito individual. Caiu aqui. Ai, gente, essa carta me representa. Seer, que é a visionária. A gente falou aí da rainha de espadas e veio aqui de novo. A visionária. Veja além da sua situação atual. Então seja visionário.
não se prenda ao cenário atual da sua vida como se aquilo engessasse a sua realidade daqui por diante. Então, assim, veja além. Eu tenho esse cenário aqui, mas eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu posso pensar mais, eu sei que eu posso querer mais, eu sei que eu posso visionar mais, né? Então, você vê que ela tá aqui com os olhos vendados, né? Porque ela realmente tem essa capacidade de enxergar com o olho que não é o olho tradicional nosso, né? Que é o terceiro olho. Então ela tem essa visão além. Ela consegue enxergar outras possibilidades, porque às vezes a gente se vê diante de uma situação e a gente já fala, nossa, a minha vida inteira eu tô condenada ou fadada a estar vivendo isso, né? Ou a estar nesse cenário, ou a estar nessa situação, não tenho o que fazer. Então, assim, veja além, enxergue outras possibilidades, abra-se para receber outras visões, outras possibilidades, né? Já tá até repetitivo. Quando a mensagem tá repetindo é porque é isso mesmo. E no fundo, o eremita. Descanse e recarregue, né? A energia do eremita é uma energia, você vê que ele também tá de olhos vendados. Então é uma energia que fala muito desse mergulho para dentro, desse buscar a luz dentro de você, buscar as respostas dentro de você. É um momento de contemplação, mas aquela contemplação interna, né? De descanso para recarregar as energias. Então, assim, pro novo ciclo que vai iniciar depois que todas essas possibilidades começarem a chegar. Então, assim, relaxa. Deixa ruir o que tem que ruir. Deixa quebrar o que tem que quebrar. Solta o que tem que soltar. E se abra para esse novo caminho, né? Que você mesmo vai apontar a direção. Então, assim, é um momento de não pensar muito, não racionalizar muito, de ficar mais tranquilo, né? Essas energias do eclipse vão estar super densas. Na semana que vem a gente vai ter o ano novo astrológico, então antes do ano novo a gente tá nesse, tipo aquele, sabe, aquele turbilhão para dar aquela virada para uma nova vida que vai começar. Então, assim, é muita energia junta de que o velho tá ficando para trás. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Uhul. Feliz ano novo! Até a próxima!